Fala galera! Bom, estamos aqui hoje, né? Agora que foi dada a largada, são 11 horas da manhã. De que dia que é hoje? Confirma aqui pra mim. Dia 2/3 aí de fevereiro, né? De fevereiro não, que mês que é? Março! 2 de março foi liberado o embargo dos processadores Ryzen. Alguns dias atrás, né, vocês viram que saiu o vídeo do Alfredo, quem não conferiu, clica aqui, tá? Junto com a gente, falando sobre os processadores Ryzen, os novos CPUs aí que veio da AMD, né, para a linha mercado high-end aí. E a gente, naquele dia, a gente conseguiu já um contato, não foi um contato muito grande, nós conseguimos ficar uma tarde com um dos processadores Ryzen, no caso é o AMD R7 1700X, que tem o seu clock máximo indo ali até 3.8 GHz no modo Boost. Então, durante essa tarde, a gente conseguiu fazer alguns testes. Foi uma coisa bem rápida mesmo, porque a gente não teve muito tempo e tínhamos que gravar aquele outro vídeo ainda. Então, eu peguei alguns fragmentos aqui e vou liberar no dia de hoje aí para vocês. E amanhã também vou liberar alguns outros aí para vocês. Então, fizemos algumas gameplays em jogos, alguns testes sintéticos, alguns benchmarks que são interessantes, comparando com alguns processadores da Intel. Dou o exemplo do vídeo de hoje, né, que vai ser com o processador 6700K da Intel, processador i7 de sexta geração. Então vamos comparar o processador Ryzen 1700X com o processador 6700K da Intel e vamos dar uma olhadinha como é que vai ficar o desempenho. O benchmark que vocês vão conferir nesse vídeo de hoje é o benchmark do 3D Mark. Vamos rodar ele no modo Performance, que seria em 1080p, para poder ter um uso um pouquinho maior da CPU, né? Se a gente for rodar em 4K ou 1440p, acaba que diminui um pouco a tarefa do CPU, né? E a gente quer ver o desempenho do processador em si. Então vamos rodar em Full HD no modo Performance, o 3D Mark Fire Strike completo. Ele consiste em dois benchmarks gráficos, um benchmark para o processador, que é de física, e o último benchmark, que é um modo combinado. Nós vamos olhar esses processadores lado a lado hoje, com todo o monitoramento. Antes da gente começar esse benchmark, eu quero trazer algumas informações para vocês, tá? O nosso kit que a gente utilizou aqui foi com uma placa-mãe enviada pelos nossos parceiros da Gigabyte. Logo vocês vão ver o review dessa placa-mãe completo aqui no nosso canal também, porque agora já está liberado, agora a gente pode mostrar tudo e falar tudo aí para vocês. A placa-mãe bem bacana é a B350 Gaming 3. Então o chipset dela é o B350. Vale lembrar, tá? Nessa geração da AMD aqui temos dois chipsets principais, é o X370 e o B350. Tá? Nesse caso aqui a gente está com o chipset mais simples por enquanto, porque vai sair os outros chipsets ainda, mas é futuramente quando lançar as novas linhas de processadores, quando tipo um pouquinho mais à frente, daqui um mês e meio, a gente vai começar a ver mais informações e vai começar a ver esses novos chipsets no mercado. Isso aqui é um chipset intermediário. Eu diria que ele fica entre uma B, por exemplo, se a gente for comparar com um concorrente, entre uma B150 e um H170, por exemplo. Ele é um intermediário entre os dois ali. Então é um chipset que é bem bacana, traz muitos recursos. Esse modelo de placa-mãe em específico já traz bastante coisa pra gente, inclusive o suporte overclock, como todas as placas-mães da AMD vão dar suporte praticamente. Suporte a Crossfire, eu queria fazer teste com 2080, não deu porque, né, essa placa-mãe aqui não faz SLI, então por isso que eu falei, o teste por enquanto é bem limitado porque não temos muitos hardwares disponíveis para poder brincar com esses kits. Mas está chegando, esse aqui é só o inicial, a análise completa em 20 games com vários benchmarks, vai sair no nosso canal ainda com o 1800X, com o 1700 e com o 1700X que a AMD já está enviando aqui para o nosso canal. Comparando com processadores da Intel, a gente vai descobrir qual que vai ser o melhor em todos os jogos ali, nos benchmarks, vamos descobrir aonde cada um é o melhor no seu segmento ali. Para a memória RAM utilizamos 16 GB da Crucial Ballistic, são memórias a 2666 MHz, ótimas memórias, rodou muito bem com o processador. E o cooler que utilizamos foi um cooler da Deepcool, tá? Então o cooler ele conseguiu refrigerar tranquilo porque esse processador não vinha com um sistema de refrigeração, porque ele tem um X depois do nome dele ali. Então utilizamos um cooler da Deepcool. Esse cooler ele forneceu uma refrigeração bacana e o processador automaticamente conseguiu chegar a 3.9 GHz. A gente não precisou mexer em nada, tá? O turbo dele era 3.8, por ter uma refrigeração melhorada, ele conseguiu chegar automaticamente a 3.9 sozinho. Tá? Agora vamos para os testes em jogos ali, comparar lado a lado. As temperaturas da AMD a gente não conseguiu ver porque a gente teve problema de BIOS também por seu lançamento, os softwares não estavam preparados, então temperaturas a gente não conseguiu comparar ainda, vai conseguir comparar a partir de agora, que vai ter mais softwares, tá liberando o NDA, a gente vai ter mais ferramentas e novas BIOS, novos drivers para poder utilizar nos kits. Então por enquanto é tudo muito cru. Agora vamos para os benchmarks do 3D Mark e depois eu volto com uma conclusão aí para vocês. Vamos lá!
Voltamos aqui agora com os testes, tá? Terminou o teste do 3D Mark ali no nosso Ryzen 1700X versus o i7 6700K da Intel. A gente nem colocou o 7700K ainda para comparar, a gente vai colocar na bancada para fazer a análise completa para vocês ainda quando eu receber todos os processadores. E o que temos de resultado por enquanto, tá? Primeira coisa que eu tenho que falar para vocês. Quando a gente pega uma placa de vídeo, por exemplo, uma 1070, uma 1060, até uma 1080, muitas vezes a gente pega um processador i5 e faz um comparativo em jogos com o processador i7, a gente vê que não dá quase nenhum ganho em FPS na maioria dos casos. É exatamente o que acontece aqui. A gente, nesse segmento de processador, a gente está comparando quase que um processador i7 com um outro i7 que tem quase o mesmo desempenho, só que é um processador da AMD, é um Ryzen 1700X. Então, em jogos, em benchmarks 3D, né, que a gente vai utilizar, vocês viram que não tem muita diferença. Então, nos benchmarks gráficos, a gente viu que a pontuação foi quase a mesma e o número de FPS é basicamente o mesmo. Alguns momentos a Intel tinha um FPS a mais, em outros momentos o Ryzen tinha um FPS a mais, então dá para dizer que é um empate técnico. Não temos diferença entre esses dois processadores. A pontuação gráfica desses dois benchmarks gráficos foi de 20.728 para o processador Ryzen da AMD e de 20.750 para o processador da Intel. Então é muito parecido, é uma pontuação extremamente pequena a diferença, realmente roda muito igual os dois. Pode cair até numa margem de erro. Em jogos realmente a gente não vê muita diferença. Agora, quando a gente vai falar de processamento bruto, de um desempenho um pouco maior, o processador da Intel acabou perdendo um pouco, tá? No multicores aqui, o processador da AMD conseguiu ter um desempenho melhor. Ele teve 16.819 pontos no total, contra 12.532 pontos da Intel. É uma diferença aí de 4.000 pontos, digamos assim, basicamente, né, arredondando aí pra gente, entre um processador e outro, que é uma diferença gigantesca, tá? E na pontuação final, ali, se a gente for olhar, que é o teste combinado, combina gráfico com o uso de CPU, uma física mais aprimorada, tivemos a pontuação de 5.171 para o processador da AMD e de 7.656 pontos para a Intel. Então, quando combinou esses dois quesitos, o gráfico com uma física mais pesada, o processador da Intel acabou levando a melhor, o processador Ryzen acabou perdendo. Conversei com o pessoal da AMD já, eles disseram que já esperavam isso, talvez vai ter otimização via driver, via BIOS futuramente, para poder melhorar isso, tá? A gente está testando com uma BIOS beta, com drivers betas, tudo antes do lançamento, então vamos ver se esse desempenho vai melhorar. Mas por enquanto o que temos aqui para informar para vocês, em jogos, se for um benchmark 3D, né, vai acabar que vai dar a mesma pontuação. Agora, se for um teste de CPU, realmente temos um processador mais forte para o lado da AMD. E a gente vai poder conferir mais detalhes sobre isso que eu estou falando para vocês em outros benchmarks que vamos rodar. Eu rodei, por exemplo, W Prime, rodei benchmarks como Geekbench, Cinebench, SuperPi, rodei usando um único núcleo do processador, tanto da Intel quanto do processador da AMD, para a gente ter mais ideia. Foi alguns testes rápidos que eu consegui fazer naquela tarde e eu vou trazer para vocês entre hoje e amanhã em mais comparativos. Beleza, galera? Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Não esqueça de deixar seu feedback lá embaixo. Se você curtiu o nosso vídeo, deixe seu like. Se você não curtiu, deixe seu like também. Compartilhe esse vídeo com seus amigos e deixe sua opinião lá na descrição. O que vocês acharam do desempenho do Ryzen? A partir de agora vai surgir vários testes aí no nosso canal, inclusive comparando com vários processadores da Intel, com várias combinações de placas de vídeo, e vocês vão poder matar a dúvida de vocês aqui no canal da Upsher Informática. Então, se inscreva no nosso canal e ative o sininho aqui para receber todas as notificações dos nossos vídeos. Até a próxima!